Olá, amigos da Paranormal Ataque. Seguindo a nossa tradição de mostrar e falar sobre lugares amaldiçoados, eu não poderia deixar de fora um sanatório chamado Waverly Hills, um lugar esquecido por Deus. Fiquem comigo até o final, mas só se tiver coragem. No início do século XX, o condado de Jefferson, nos Estados Unidos, foi severamente atacado pela tuberculose. A doença era tão cruel e devastadora que foi conhecida lá nesse condado como a peste branca, numa alusão ao seu poder de destruição que se parecia com a febre tifoide, que ficou conhecida na Europa como a peste negra. Isso aconteceu porque a cidade de Louisville era cercada de pântanos e ao longo do rio Ohio que transformou o lugar no paraíso das bactérias da tuberculose. Passados 10 anos, a doença só se afastava. Aí foi que necessário a construção de um lugar para abrigar os doentes e deixá-los isolados, já que a doença é super contagiosa. Nisso nascia em 1910 o Sanatório Waverly Hills, que foi o leito de morte de milhares de tuberculosos até o ano de 1961, quando o antibiótico streptomicina apareceu e começou a salvar as pessoas da morte certa. Muita gente morreu sozinha naquele hospital por causa do isolamento. Muitos se foram desse mundo em profunda agonia. O hospital fechou, mas as almas que estão presas lá não alcançaram a paz. Por causa disso, pelo contrário, elas continuam lá sentindo as dores e ainda estão revoltadas por terem sido largadas para morrer. E dessas almas é que vamos falar. As pessoas que visitam o sanatório, incluindo os pesquisadores de fenômenos do paranormal e caçadores de fantasmas, todos eles, sem exceção, trazem os mesmos relatos. Sombras e aparições são vistas pelos corredores. É comum os visitantes verem sombras que rastejam pelas paredes e seguem os visitantes como se fossem ainda vivos, mas isso nem de perto é tão assustador quanto ver os antigos moradores dos quartos dos sanatórios parados no meio do que outrora foram um quarto de hospital. Aqueles que testemunharam esse fato dizem que são pessoas com camisolas brancas, muitas estão sujas e os cabelos nem sempre estão penteados. Alguns têm feições de medo, outros de dor e muitos de ódio. Talvez seja a revolta de estar presos a um lugar que só conheceu o sofrimento, já que naquela época a tuberculose era uma sentença de morte. As portas do sanatório são um evento à parte. Elas abrem e fecham sozinhas, sem vento. Algumas com força, outras com suavidade, como se uma enfermeira estivesse indo ver um paciente e testemunhando que as portas até que se ouvia o barulho de chaves trancando. Elas nunca mais tem ninguém lá para fechar elas ainda por cima, ou abri-las. Nesse lugar temos um ponto especial para as aparições, a Varanda da Morte. Ela tem esse apelido por causa de todos os pacientes terminais. Eles eram levados para a varanda para receber ar fresco. Existem muitas testemunhas de que à noite é sempre possível ver um ou mais espíritos em pé ou em cadeiras de rodas, olhando para o vazio, todos usando camisolas de hospital. Seus semblantes são sempre de dor, com o olhar vazio. Todos os que presenciaram aquela visão afirmaram, sem exceção, que sentiram um grande aperto no peito e um arrepio gelado nas costas. E se você pensa que terminei de contar as histórias de terror desse hospital, saiba que estou somente começando. É preciso lhe contar sobre o quarto 502. O quarto 502 seria apenas mais um quarto se não fosse o acontecimento terrível que teve nele. Naquela época, não existia o que chamamos hoje de segurança do trabalho, equipamentos de EPI. Por isso, ninguém e nenhum médico se preocupou que uma enfermeira grávida trabalhasse em um hospital de tuberculosos. E não precisa ser um infectologista para saber que era uma tragédia anunciada.
O quarto 502 foi o último local onde a enfermeira chamada Mary Lee foi vista com vida. Sua história é igual de milhares de mulheres. Ela se apaixonou por um homem médico, residente do sanatório, que lhe prometeu amor eterno, mas quando ela ficou grávida, contou para ele, o mesmo negou ser o pai da criança e abandonou Mary Lee, que não teve outra alternativa a não ser continuar trabalhando no sanatório para juntar dinheiro até dar à luz ao seu bebê e criá-lo, como uma mãe solteira. Só que se em 2024 as coisas já são difíceis, em 1910 ela estaria marcada pela sociedade e viveria sozinha com seu filho para sempre. Certo dia, a Mary Lee começou a passar mal e começou a tossir. Em seu lenço ela viu sangue. Quando foi diagnosticada pelos médicos do sanatório com tuberculose, ela sabia naquele momento que a sua sentença de morte estava dada. Afinal, em toda a existência do sanatório, 64 mil pessoas entraram andando naquele hospital e saíram em caixões. Desesperada, ela saiu a esmo pelos corredores e entrou no primeiro quarto que viu, a porta aberta e ele estava vazio, era o quarto 502. Quando outra enfermeira abriu a porta do quarto 502, encontrou Mary Lee enforcada no fio da lâmpada no meio do quarto. O fotógrafo profissional Tom Hesfield, membro do grupo de pesquisa paranormal do Missouri, fez uma foto em um corredor chamado de Corredor da Morte, onde aparece o espectro de uma mulher que, comparada com fotos de arquivo do hospital, as semelhanças são impressionantes. Essa foto foi tirada em 2006 e foi amplamente questionada a sua autenticidade. Tom faleceu em 2013 e em seu leito de morte, pouco antes de partir, ele foi novamente questionado uma última vez sobre a veracidade da foto. A sua resposta foi, abre aspas, não tenho nada a provar para ninguém, fecha aspas. Para mim, essa questão está respondida. A história de Mary Lee não é a única história triste e cruel do hospital. Há também registro de uma alma de um garotinho chamado Timmy, que é comum ser visto nos corredores com uma bola de couro nas mãos. Ele caiu do telhado, que era onde as crianças costumavam brincar. Sim, vocês ouviram certo, crianças moravam no sanatório. Mas elas não eram doentes, e sim seus pais eram doentes. Era comum o pai ou a mãe adoecer e depois contaminar o cônjuge, já que dormiam juntos. A criança, não tendo com quem ficar, acabava morando no hospital junto com os pacientes. A morte do time foi considerada suspeita e houve uma investigação para saber se ele escorregou ou foi empurrado, mas a polícia nunca conseguiu chegar a uma resposta. Somente o espírito do time, preso ao sanatório, pode dizer o que ocorreu de fato. E como se não bastasse morrer uma pessoa por dia de tuberculose, os médicos do hospital são acusados de fazerem experimentos cruéis e bizarros em nome da ciência e da cura da tuberculose. Todas as práticas eram experimentais e tão mortais como a própria tuberculose. Entre os tratamentos experimentais havia a labectomia, que consistia em remover as partes infectadas do pulmão, e a pneumectomia, que era a remoção total do pulmão infectado. E caso você não ache que isso era terrível o suficiente, ainda tinha a toracosclectomia, só nem sei dizer isso direito, que era a retirada de várias costelas para colapsar o pulmão. Os registros de pacientes que tiveram de 7 a 8 costelas retiradas. E por último, eles tentavam inflar os pulmões do paciente com um balão. E o menos danoso de todos os experimentos era levar o paciente para o jardim e deixá-lo tomando longas horas de sol. Os médicos acreditavam que se o paciente tomasse muito sol, isso mataria as bactérias da tuberculose e salvaria esse paciente. Mas, na verdade, nenhum desses procedimentos salvou nenhum paciente. Lembram que eu disse que no sanatório existe aqui um túnel da morte? Pois bem, ele existe e o motivo de sua existência é que no sanatório
tinha no mínimo uma morte por dia. E para não apavorar os pacientes, os cadáveres eram levados por um corredor subterrâneo. Conforme o crescimento da doença, o número quintuplicou ao longo dos anos. Os corpos eram removidos somente à noite e o túnel terminava numa rampa que desembocava nos trilhos onde um trem levava os corpos. E que fim que teve, o hospital depois do seu fechamento? Bom, depois do seu fechamento, um homem chamado J. Clifford Todd comprou a estrutura com a ideia de transformar o sanatório em um presídio. Ele comprou tudo por 3 milhões de dólares, o que foi uma pechincha na época, e quando ele estava pronto para começar as modificações no prédio, os vizinhos entraram com uma série de ações na justiça, até que conseguiram fazer o J. Todd desistir do seu projeto, e assim o lugar foi transformado em um prédio residencial, isso mesmo, que você ouviu. Mas a ideia não agradou muito e ficou abandonado até 1996, quando um homem chamado Robert Alberaski, dono da Fundação Cristo Redentor, ele queria transformar o lugar em um centro de adoração, onde ele construiria no jardim a maior estátua de Cristo do mundo. Só que mais uma vez o projeto não saiu do papel. E ele desistiu do projeto em 1997 e desde então o lugar está abandonado e virou lugar de exploração para os mais corajosos. E você, teria coragem de passar uma noite lá? Esse foi o relato de um hospital um sanatório, que ele é considerado hoje como o lugar mais mal assombrado do mundo. Ele tem uma egrégora pesadíssima. E se você quiser que nós da Paranormal vamos lá filmar em pessoa e tentar encontrar tudo que essas pessoas relataram, é muito simples. Assiste esse filme até o final, divulga, compartilha, deixa seu like, comenta, faz o canal crescer, que assim entra renda o suficiente para a gente poder viajar e nesses lugares levar uma filmagem exclusiva para vocês. Muito obrigado, até a próxima.